Olá, paz seja convosco. Vamos a mais uma aula da disciplina de liderança, do capítulo 2, terceiro tópico, que tem como tema Dando a Volta por Cima. Essa é a segunda vez que o missionário Timóteo se encontra ministrando sozinho em um local. Dessa vez ele foi destinado aí à cidade de Corinto. E lá em Corinto, já depois de 5 anos de ministério, ele passa a exercer uma função determinada por Paulo bem específica. Ele tem que exortar aquela comunidade. Ele tem que exortar aquela igreja. E Paulo envia Timóteo para discipular a igreja, confiante em seu discípulo, sabendo que tudo aquilo que ele havia ensinado ao seu discípulo, tudo aquilo que ele havia passado ao seu discípulo, ele teria habilidade para transmitir à igreja. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, Paulo lembra aos irmãos na cidade de Corinto a importância deles serem imitadores de Paulo, assim como Paulo é imitador de Cristo. De desempenhar seus papéis imitando a Paulo, não no seu jeito de vestir, no seu jeito de andar, de falar, mas nas suas atitudes como cristãos autênticos. E como havia falhado até então esse comportamento da igreja, porque a igreja estava dividida, porque a igreja estava ensoberbecida, haviam pessoas puxando para caminhos diferentes, havia uma divisão na igreja. E Timóteo é enviado a esse lugar para exortar a igreja e para colocar a igreja dentro do que a doutrina nos ensina, dentro do que a palavra se aplica nas nossas vidas. E ele iria representar esse papel muito importante na ação dessa igreja. Mas as incumbências, os motivos que levaram Timóteo até lá, não eram fáceis de ser cumpridos. E nós vamos discorrer mais sobre isso a partir desse capítulo e vamos entender um pouco mais o que aconteceu com Timóteo na cidade de Corinto. Ok? Então vamos lá. As incumbências em Corinto e os seus motivos, conforme já falamos, estão bem claros na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 14 ao 17, que diz: Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão eu lhes envio Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo. E, de acordo com o que eu ensino por toda parte e em todas as igrejas. Essa foi a carta que precedeu a chegada de Timóteo à cidade de Corinto, já tentando abrir o terreno, abrir o caminho para a chegada e para a atitude de Timóteo que teria que tomar contra a igreja naquele local. Mas a igreja lá não era um local simples, não era um local de fácil aceitação. Os membros eram rudes e cruéis e a igreja estava dividida em 4 pequenas denominações. E os crentes ensoberbecidos, eles acreditavam que os ensinamentos que eles continham eram os verdadeiros, eram de acordo com aquilo que eles deveriam levar a sua vida. E Corinto era uma cidade conhecida pela imoralidade, pela prática da prostituição. Então, era uma cidade difícil, era um local inóspito, um local pesado para a pregação do evangelho, para a conversão das pessoas. E Timóteo tem esse grande desafio. Além da carta preparar o terreno para chegar a Timóteo, ela também tenta alertá-los para a maneira que eles deveriam viver. E isso leva Timóteo a situações bem difíceis, pois a sua posição como um líder, como um apóstolo, não foi reconhecida pelos membros da igreja. E ele passou por situações bem difíceis enquanto esteve lá. Tanto é que ele não teve êxito no seu trabalho naquele local.
E não talvez por falta de capacidade ou de habilidade, mas talvez por falta de experiência. Timóteo, como disse, estava no seu 5º ano de ministério. Talvez faltasse um pouco mais de vivência e de prática com as adversidades que a igreja proporciona. Timóteo retorna a Éfeso ao encontro de Paulo, levando a ele um relatório sobre tudo o que havia ocorrido em Corinto. E Paulo, muito triste, escreve uma 2ª carta aos Coríntios, narrando, e na abertura, na introdução da carta, ele narra dizendo que Timóteo está ali com ele. Isso é muito importante para entendermos que um bom líder, ele nunca abandona o seu discípulo. Ele não deixa o discípulo na mão. Mesmo havendo fracassado, Paulo reconhecia as virtudes de Timóteo. E Paulo trouxe nessa carta a presença de Timóteo para o informe aos irmãos na cidade de Corinto, para eles saberem, olha, Timóteo não foi excluído do ministério, Timóteo não foi afastado do ministério por não ter tido êxito com vocês aí nesse local. Mas sim, ele estava com Paulo, ele estava atuante na obra e sendo preparado para desafios que ainda viriam e ainda surgiriam. O que houve com Corinto? Pois bem, Paulo envia Tito, e Tito consegue ter êxito lá em exortar a igreja e preparar a igreja para serem verdadeiros adoradores, serem verdadeiros imitadores de Paulo, assim como Paulo é de Cristo. E veremos agora no tópico 4 mais algumas experiências vividas por Timóteo nessa sua caminhada ministerial, na 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo, ok? Em breve aí abaixo teremos as dicas importantes para a prova. Estudem, aproveitem e vamos adiante. Até mais.